Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. Claro, e olha, você já adquiriu o seu Dor de Amor Tem Jeito? Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais? Tem muita reflexão aqui sobre os relacionamentos, como a gente pode viver as nossas relações, como a gente pode interpretar, como a gente pode ter uma vida, de autonomia, para que assim a gente corra atrás da nossa felicidade, independente de estar ou não com alguém. Não tem receitinha pronta não, mas você tem reflexões para que você possa adequar ao seu contexto e à sua situação. Eu não trabalho com receitinhas prontas, mas sim com reflexões. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Olá. Gostaria que apenas meu nome não fosse divulgado. Ok. Então, me chamo tal, tenho tantos anos. Apesar de você falar que só o nome não é para ser divulgado, eu vou cortar até a idade também. Moro em Matão, São Paulo. Matão. Sabe que eu tenho grandes amigos em Matão, que moram em Matão. Matão, uma cidade gostosa, né? Eu já fui várias vezes aí para Matão. Depois de Matão a Araraquara, que a gente passa ali por onde tem a coxinha, que é famosa, né? Ai, que delícia! Eu sempre tive medo de me relacionar com as garotas por medo de traição, medo de sofrer, e nunca havia namorado, mesmo com centenas de oportunidades. Que isso, meu povo? Né? Então, quer dizer, e aí a gente deixa de viver. Ah, se a gente sofreu, mostra que a gente está vivo, entendeu? Ah, vambora! Né? Não é ser um porra louca, vou me entregando, com cautela. O que eu estou falando aqui é com cautela. Eu vou buscar primeiro o conhecimento, depois eu vou me envolvendo à medida que eu vou conhecendo. Mas, se eu vou me fechar, vou me enclausurar atrás dos muros do medo, eu deixo de viver a vida. Eu fico lá no meu feudo, o feudo do meu eu, e aí então, e aí eu não tenho a possibilidade, porque eu tenho medo de sofrer, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo. Então, aí eu não vou viver, né? Então, 3 meses atrás conhecia e não resisti à sua beleza. Me interagi e no fim deu que estamos namorando há 2 meses. Descobri que tem um ciúmes muito grande. Meu querido, da onde está vindo esses ciúmes? De toda essa sua insegurança, né? De todo esse seu medo. Então, quer dizer, você está inseguro. Eu tenho medo de ser traído, tenho medo de sofrer, tenho medo... Me deixa inseguro. Automaticamente a insegurança me traz o quê? Os ciúmes. Porém, não conto a ela, que você é ciumento. Nem tento proibi-la de nada, pois já vi outros vídeos seus e sei que isso sufoca e acaba fazendo-a fugir. Estou tentando melhorar, não ficar mal só de criar uma imagem na cabeça. Ou seja, vai criando as paranoias e os monstros, né? E por vezes a gente acredita que aquele monstro é real. Enfim, voltando ao assunto que queria tratar, é que ela era virgem até namorarmos. Ela era do tipo de abraçar, ficar toda de gracinha com os outros. Isto eu consegui fazer ela ver que era errado e parar. Entendi. Você colocou com letras garrafais porque você está querendo dizer. Ela, por si só, percebeu que não era bacana. Né? Do que eu ficar com as cobranças. Você vai ficar abraçando os outros aí, mano. Sai daí, mano. Larga ele aí, ó. Para de beijar. Né? Então, você fez com que ela percebesse, com que ela tomasse consciência de que isso não era bacana, porque poderia abrir margem para interpretações erradas. Ok, né? Ótimo. Você está vendo? Diálogo é isso, gente. Porque às vezes a pessoa nem faz por maldade mesmo. E a pessoa não percebe que agora ela está numa relação e que isso pode estar despertando interpretações errôneas. Hoje eu tenho certeza que ela nunca me traiu. Tenho certeza que me ama, pois sempre diz, e quando nós nos vemos é uma viadagem.
Quando nos vemos, é uma viadagem só. Ai, que lindo amor, você tá aqui. Ai, que fofo. Porém, não consigo confiar totalmente. Alguns pensamentos me torturam. Uma certa vez perguntei a ela se ela faria relações sexuais com qualquer estranho. E ela respondeu que se fosse solteira e o cara fosse gato, sim. Outra vez perguntei se ela teria perdido a virgindade com qualquer outro e ela disse que sim. Fiquei de boca aberta, mas não disse nada. Ela não é de promessas e quando eu vou conversar com ela sobre, ela diz: eu não conseguiria ficar com outras pessoas, etc. Mas não dá atenção ao assunto. Eu envio textos e ela responde apenas isso. Ela é uma garota que tem vários homens atrás dela e, além de tudo, ela não é fácil de satisfazer. Cada vez que temos relações, ela chega a chegar naquele ponto 2 ou 3 vezes. Tenho certeza que ela está satisfeita e até demais. Tá vendo? Velho. Porém, se um dia ela começar a pensar nos outros caras que dão em cima dela, e se um dia ela começar a pensar nos outros caras que dão em cima dela? Já que ela não acha errado e sempre não levou a sério sua vida. Enfim, espero que entenda a minha preocupação, que está acabando comigo e responda o que eu devo fazer. Meu querido, peraí, você está misturando as coisas. Veja bem, aqui, hoje em dia, existe uma grande diferença. Por exemplo, tem mulheres que vão falar, por exemplo, não, eu quero perder a virgindade com um cara que seja bacana, com um cara que... Não é verdade? Tem mulheres... E tem homens que vão falar isso. Meu, e daí? Ah, né, imagina que tem homem... Tem sim. Não me venha com generalizações. Tá? Eu conheço os bastidores do ser humano, de um grande número de pessoas. E eu posso dizer a vocês. Então não venha com generalizações. Assim como tem gente que não gosta de sexo, gente. A pessoa é assexuada. Existe, claro que tem, não é? Gente, o que não faltam são comportamentos e manifestações da sexualidade. Então vamos parar de querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Então, tem homens, tem rapazes que vão dizer, não, eu quero perder a virgindade com uma menina que seja bacana. Agora, isso aí é questão de postura. Assim como nós saímos, e ainda estamos, é claro, mas saímos de um período de um machismo muito profundo, ainda vivemos numa época machista, claro. Mas assim, saímos de um período que era muito mais, em que o cara perdia a virgindade na zona. E era a coisa mais natural do mundo, o pai levava ainda, né? Aí, vamos lá, fião, vamos lá. Moleque, vai virar homem hoje. É o orgulho. E ele ia levar a filha? Eu vou levar minha filha para dar hoje. Minha filha vai dar hoje. Vamos lá, filha, vai. Vamos romper esse ímã. Minha filha deu hoje. Oh, filha dadeira. Pra você ver. Pra você ver a diferença de paradigma, de modelo no qual a sociedade se estrutura. O pai leva o filho para a zona e se orgulha daquilo. Mas ele é aquele que tem que defender a honra da filha, pegar a espingarda e falar assim, quero ver o cara que desonrar minha filha. Então, para você ver a diferença de paradigma, né? Agora, hoje a gente está numa outra época, claro. Porém, nós estamos numa época em que cada pessoa assume a sua postura. Como eu estou dizendo, tem cara que vai dizer, eu quero perder a virgindade com uma menina que vale a pena.
Vale a pena que eu digo assim, ó, no sentido de sentimento, não no critério de, essa é boa, essa é pra casar, aquela é galinha, vagabunda, sem vergonha. Que me despertou um sentimento. Então vale a pena porque eu tenho um sentimento bacana por ela. A experiência pode ter sido horrível, mas o sentimento que eu tinha era bom. Então, ok. Assim como tem meninas assim. E assim como tem meninos que vão, tipo, o que importa, não importa com quem, o que importa, quero perder a virgindade. É assim como tem menina também que vai falar isso, por exemplo, que foi o que ela falou pra você. Não, eu perderia se o cara fosse gato, né? Ou seja, se me chamasse a atenção, meu querido, ela tá jogando muito limpo com você. Né? Ela está sendo muito honesta com você. Se ela quisesse ficar fazendo tipo, ficar fazendo média, ela nunca daria essa resposta. Para você ver como ela deu assim essa resposta, por quê? Porque ela não está fazendo média. Ela gosta de você. Ela perdeu a virgindade com você e ela gosta de você, gosta de estar com você. Não significa que porque ela disse isso, que ela quer sair, né, dando para todo mundo. Então, quando a gente aí a gente vai criando algumas coisas dentro da nossa cabeça, né? Você entendeu? Já que ela não acha errado, o que ela não acha errado? Ela não falou nada de traição. Ela disse, se eu tivesse solteira. Se eu tivesse solteira. Então agora você está misturando uma coisa com a outra. É como se você pegasse uma resposta e agora colocasse num outro contexto. É igual a pessoa que às vezes pega o que eu digo aqui e coloca num contexto absurdamente diferente. Então, peraí, o que eu estou falando está dentro desse contexto, por exemplo, nesse vídeo. Numa outra história, pode ser que eu fale outra coisa, porque está dentro daquele contexto, daquele outro e-mail, daquela outra história. É igual um e-mail, uma vez aí, de uma menina que ela falou que estava com câncer, né? E que o cara que era enfermeiro se envolveu com ela, começaram um relacionamento, porém depois ele se distanciou porque ele começou a se envolver com outra. E aí eu falei sobre a gente não abrir margem se a relação tá boa, querendo dizer dele, né? Porque foi ele que se envolveu com outra, não estava falando da menina que relatou que estava com câncer, que estava falando do cara, do enfermeiro que se envolveu. Falei que isso sirva de alerta. E aí tinha um comentário, nada a ver naquele vídeo, de alguém que deixou um comentário falando, nossa, onde já se viu, André, você falar ainda, você usar o exemplo do galinheiro, que eu falei, né, lá no sítio tinha a horta, que era fechada, para as galinhas não adentrarem, então que a gente tem que se fechar para que as coisas, para que a gente não abra margem para que entrem na nossa relação. Eu estava falando do cara que abriu margem, por isso que ele já estava se envolvendo com outra. Quer dizer, se eu falando, a pessoa interpreta errado, e a pessoa tem coragem de deixar um comentário daquele ainda, sabe? Com coisas tão... Você que se diz tão inteligente, como se a pessoa... Eu corto meu dedinho se em algum dos meus vídeos eu falei que eu me considero inteligente. Pelo contrário, eu sou adepto de Sócrates, só sei que nada sei. Por aí você vê como as pessoas distorcem. Elas não conseguem nem entender o que elas estão ouvindo. Não conseguem, distorce tudo. Então, quer dizer, tem gente que tem a capacidade, eu não sei como, né? Se o cérebro está em desordem, entendeu? Se caiu do berço várias vezes. Então, quer dizer, distorce o que você diz. Meu querido, nós precisamos tomar cuidado com essas distorções e pegar uma coisa que a pessoa me disse num outro contexto. E pegar uma informação aqui, agora eu quero enfiar aqui, eu quero fazer que dê certo aqui no que eu quero acreditar. Já que ela não acha errado. Aqui no seu e-mail não está falando nada de traição, já que ela não acha errado. Ela falou que ela não veria problema nenhum de ter transado, como é que foi? Ela falou que ela não veria problema nenhum de ter relação com um estranho se ela fosse solteira. Ela está com você agora. Então, quer dizer, essa parte, se eu fosse solteira, você excluiu. É mais conveniente você excluir. E aí você cria toda uma paranoia em cima disso.
Meu querido, e se você fosse solteiro e a menina fosse gata? Você teria problema de transar com a menina? Se você... repito, a gente sempre tem que fazer o exercício inverso. Meu querido, você foi para uma balada, conheceu uma menina lá, a menina é estranha, você conheceu ela hoje. Aí vocês vão pro carro e transam. Você é solteiro, foi pro carro, transou com ela. Você transaria com ela? Ah, André, não, eu não tenho esse propósito. Tá, mas e se você tivesse transado? Entendeu? E se você tivesse transado com a menina, porque você conheceu ela na balada, ela é gatinha, vocês foram pro carro e você transou com ela lá. Amanhã ou depois você começa a namorar. Você começa a namorar, você curte muito a sua namorada, você gostaria de ser julgado por causa daquela transa que você teve lá? Já que ela não acha isso errado? Né? Quer dizer, você gostaria de ter sido julgado por aquela noite que você transou ou por aquele propósito que você tem? Quer dizer, a menina é gata, conheci ela na balada, a gente foi pro carro e acabou rolando, eu transei com a menina. Né? Em comum acordo, em consenso, os dois queriam, a gente transou, tal, mas depois a gente nunca mais se encontrou. Foi a transa de uma noite, ok. Aí depois, quando você está com a sua namorada, que é com quem você gosta, se você conta isso, você acha você quer que a sua namorada então pense que você não acha errado. Por que você não acha errado? Ninguém está falando aqui de traição, ou seja, de quando estamos numa relação. Não foi isso que foi falado. Ela falou para você que ela transaria com um cara, se o cara fosse gato, que ela não veria problema nisso. Mas ela está com você. Se eu fosse solteira, eu não veria problema nisso. Só que aí a gente traz todo esse peso dessa época que eu já falei, né? De todo esse machismo, de tudo isso que vem ainda hoje. Para e pensa. Vamos fazer o exercício inverso. Quer dizer, se a gente ainda está pensando que para o homem não é problema. Não, o homem é diferente, né? Se a gente ainda está pensando e defendendo isso, então significa que a gente ainda está enraizado, a gente ainda tem as raízes nesse tipo de comportamento. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender. E é por isso que a gente coloca tantos monstros onde eles não deveriam estar. E é por isso que a gente não consegue se libertar. Repito, para mim, ela jogou muito limpo com você. Diferente daquelas pessoas que ficam criando, seja homem ou seja mulher. Daquelas pessoas que ficam criando toda uma imagem de santinho, quando no fundo, meu bem, tá lá, ó, nheque, bom, né? Nheque, bom. Tá lá, ó, traindo, tá realmente fazendo. Entende? Realmente tá dissociando amor de sexo. Ah, não, mas amar eu amo meu namorado, mas transar eu transo com outros. Você entendeu? Não é o que está acontecendo aqui. E aí a pessoa pinta uma imagem de toda bonitinha na frente do namorado. Imagina, eu nunca transaria com um desconhecido. Tá louco? Acha, amor? Ai, tá me achando o quê? Quando depois tá, né? Então, quer dizer, ela jogou limpo com você, falou, jogou de boa, entendeu? Falou, por aí você vê que a pessoa não tem intenção nenhuma de criar uma imagem que não corresponde àquilo que ela de fato pensa. Se eu fosse solteira, eu não veria problema. Para mim é uma pessoa, sabe, ela é uma pessoa desencanada, é uma pessoa, né, que não está presa a esses estereótipos. E que está com você. Um beijo, meu querido, aí em Matão, certo? Muito obrigado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe nas redes sociais, me acompanhe lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Coloco muita coisa, viu? Principalmente no Instagram, muitas mensagens eu coloco lá no Instagram. Compartilhe, dê like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.